O salário mínimo, na teoria, sendo o menor valor que uma entidade empregadora pode pagar a um trabalhador contratado em regime de full-time, deve servir para que este consiga, no mínimo, viver tranquilo. Mas em Portugal, será esse montante suficiente ou mesmo ajustado ao custo de vida que temos? Para fixar um salário mínimo num país, segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho de 1967, tem-se como critérios as necessidades dos trabalhadores, a capacidade de pagamento dos empregadores, os padrões de vida noutros setores da economia e o desenvolvimento económico. Isto, na teoria, porque na prática o cálculo deste valor considerado justo é uma decisão política que envolve negociações entre o governo e as maiores centrais sindicais, pelo menos cá em Portugal. No nosso país, este ano, esse número é de 665 euros mensais brutos, que depois de paga a Segurança Social, ronda os 591 euros e 85 cêntimos. Um dado do qual não fazia a ideia é a quantidade de portugueses que se encontram nesta situação, que à data de 2019 são cerca de 21% da população. Para além disso, ano após ano está a existir um crescimento do fosso entre o salário mínimo nacional e a remuneração média mensal de base. Mas quanto à quantia em si, como é que nos comparamos com os restantes países da Europa? Há 4 grupos estabelecidos. Os que não têm salário mínimo, como é o caso da Áustria e da Dinamarca. Os que têm um inferior a 555 euros por mês, como por exemplo a Croácia, a Lituânia e a Roménia. Os que têm um superior a 1500 euros por mês, como a Holanda e o Luxemburgo. E os que andam lá pelo meio, como Portugal, a Grécia e a Espanha. Neste vídeo não vou falar sobre os princípios políticos que estão por trás deste tema, isto porque há claramente uma divergência acentuada de opiniões no que lhe diz respeito. De um lado temos quem defenda o aumento do salário mínimo, afirmando que isso faz com que a pessoa comum consiga acompanhar o aumento do custo de vida, evitando cenários massivos de pobreza. Do outro temos quem acredite que salários mais altos forçariam as empresas a contratar menos pessoas, a reduzir os seus planos de crescimento ou a aumentar os seus preços praticados, que numa última instância teria um efeito nefasto para a economia. Há também uma grande dualidade na análise moral desta questão, sendo que há gente que acredita que os trabalhadores não vivem bem com o salário mínimo, não por ser muito baixo, mas sim como causa das suas próprias escolhas de vida infelizes, argumentando que estas pessoas não trabalham o suficiente, ou não quiseram estudar, ou não souberam nem sabem usar o seu dinheiro. Em 1974 foi instituído o salário mínimo nacional. Na altura era de 3.300 escudos por mês, que, ajustados à inflação, hoje valeriam cerca de 90 euros. Mas comparando o poder aquisitivo atual ao da época, seria o equivalente a, em 2014, um salário de 600 euros. Em Portugal isto deveu-se muito em parte à queda do regime, mas não surge como uma inovação ou aliado de influências externas. O que aconteceu foi que, na Europa, com o crescimento do capitalismo, em que existe uma certa racionalização do sistema de produção, pondo de parte os interesses do trabalhador, e uma visão quase única e global da geração de lucro como objetivo final das empresas, ainda no final do século XIX, o mercado de trabalho estava uma autêntica selva. Foi com essas circunstâncias sociais e um bocado por volta desta altura que começam a surgir as primeiras reivindicações da classe operária e várias manifestações de descontentamento pelos mais variados movimentos trabalhistas. Em Portugal esta medida teve um significado importantíssimo porque empurrou os outros salários para cima e melhorou as condições de vida de muitos trabalhadores que viviam miseravelmente. Logo desde a sua implementação atingiu cerca de 56% da população ativa portuguesa e representou um aumento escandaloso para muita gente. O decreto-lei que introduziu esta remuneração mínima mensal garantida contextualiza esta novidade enquanto parte de um conjunto de direitos sociais que tem como objetivo abrir caminho para a satisfação das justas e prementes aspirações das classes trabalhadoras e dinamizar a atividade económica. Apesar disto, só a partir dos anos 90 é que foi uniformizado, porque antes havia discrepâncias e exceções para os setores da agricultura, da silvicultura, da pecuária, e havia uma enorme discriminação salarial face aos jovens. A hierarquia das necessidades estabelecida por Maslow nesta famosa pirâmide coloca as fisiológicas na sua base, seguida das de segurança, depois as sociais, as de autoestima e, por fim, as de autorrealização. Sinto que em muitos distritos em Portugal nem sequer as segundas estão asseguradas, no sentido em que como é que alguém pode contratar um seguro de saúde ou de vida ou ambicionar alguma estabilidade laboral
quando se calhar chega à casa e tem de escolher quem é que come ao jantar. Sei perfeitamente que os custos de vida em Portugal não são uniformes e que aquilo que é praticado em Lisboa não é indicativo do resto do país, mas é a capital, é o sítio onde vivo e que por consequência sobre o qual tenho maior conhecimento, portanto vou fazer esta simulação tendo por base os dados desta cidade. Para as telecomunicações há sempre aqueles pacotes básicos de 30€ que inclui televisão, internet e telefone, e mais 10€ para um tarifário móvel. Para a água, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos estabelece os 10.000 litros como um valor de consumo padrão por pessoa por mês e isso tem um custo de 21€. Para a eletricidade e para o gás, a entidade reguladora dos serviços energéticos estima um consumo médio de 42€ por mês para um casal sem filhos em Lisboa. Portanto, para esta estimativa individual, vamos ter em conta apenas 30€ por mês. O passo mais barato de transportes públicos para me mover dentro do município são 30€ por mês e, obviamente, para além disto tudo, precisamos ainda de comida. Isto é muito pessoal, mas não acredito que se consiga fazer um regime alimentar de 3 refeições por dia, equilibradas e completas, por menos de 200€ por mês e ainda assim acho que já estou a fazer as contas um bocado por baixo. Por fim, falta-me referir o mais importante que até é o tema central deste canal, o imobiliário. Quanto a isto, é comum ouvir-se que não se deve alocar mais de 30% do orçamento familiar para um teto. Ou seja, para tal ser possível, precisaríamos de encontrar um arrendamento por menos de 180€, que não só não é possível em Lisboa, como é literalmente o valor do anúncio mais barato em Portugal atualmente para um apartamento, sem contar, claro, com os alojamentos partilhados. Nem sequer estou aqui a contemplar a possibilidade da compra de uma casa, porque poupar os 15% para dar de entrada para um financiamento parece-me uma realidade completamente utópica para quem se encontra nesta situação. É que, entretanto, Lisboa é a 6ª cidade do mundo com a maior taxa de esforço, tendo em conta o rendimento médio de um casal e o valor médio de um arrendamento. Desde 2014 que o valor médio das rendas em Lisboa esteve sempre a subir, e de 2016 a 2020 houve um aumento de 45% do valor médio de uma casa em Lisboa e obviamente o salário mínimo não acompanhou esse aumento. Dito isto e continuando aqui nesta nossa simulação, os arrendamentos mais baratos na cidade são coisas como estes T0s por 400€ com 30 metros quadrados. Portanto, num cenário de completa frugalidade, onde esta pessoa não faz mesmo mais nada da vida, não tem de comprar mobília, nem roupa, não come fora, não tem filhos, não tem despesas de saúde, não paga seguros de nada, não se entretém de forma nenhuma, não compra prendas, não tem saídas à noite nem nenhum outro custo, vai conseguir viver, ou melhor, sobreviver, com 721€ por mês, que são mais 130€ do que o salário mínimo nacional. Fora politiquice e outras fontes de opinião mais subjetivas, creio que algo com o qual todos podemos concordar é que em Portugal devia haver um foco em proporcionar ambientes que deem aso a um crescimento produtivo das empresas e que este nivelamento por baixo dos salários por causa da mentalidade que existe deixe de acontecer. Porque claramente não é só necessária vontade política para de alguma forma melhorar esta situação. Muito para além disso, é preciso um sistema económico que sustente as subidas de salários e ainda mais a fundo uma reestruturação de mentalidades. Isto é algo que chega a acontecer até nas carreiras consideradas de topo, como é o caso da consultoria. Em Portugal, numa das maiores empresas deste ramo, o salário base de entrada são 27.000€, quando há outros países que, exatamente nas mesmas circunstâncias, pagariam 130.000. Voltando aqui à questão do salário mínimo, faz-me um bocado de confusão o conceito de trabalhar para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir continuar a trabalhar. Eu, em particular, sinto-me um privilegiado porque sempre me consegui posicionar de forma a não estar sujeito a essas condições, mas parece-me que em Portugal, para alguém que se sujeite ou tenha de sujeitar, vai sempre precisar de, por exemplo, ter mais um trabalho. Ou então as pessoas têm de viver em conjunto, em casal, e isso faz-me tirar a conclusão que, economicamente, o direito de escolha de viver sozinho não é um dado adquirido para toda a gente e isso a mim inquieta-me. Nem que seja só pelo que eu imagino ser um stress constante e uma instabilidade no que toca à saúde mental de uma grande fatia da população que vive nestes termos. Se acredito que existem soluções a curto e médio prazo? Não. Mas espero que ainda assim tenham encontrado alguma utilidade neste vídeo, que tem como objetivo principal, no mínimo, provocar alguma reflexão nas pessoas que estão a ver. Se gostaram, peço-vos que deem um sinalzinho de aprovação social, que é o clique nesse botão do gosto. Subscrevam o meu canal se apreciam vídeos deste tipo. Desejo-vos tudo bom e até à próxima semana. I got food up in the fridge.